junho, Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+. E nós vamos fazer hoje um programa mais que especial, com a super celebridade do universo LGBTQIA+. Ela topou conversar comigo, gente, como eu fiquei feliz, porque na nossa vida de TV, rádio, essa vida, às vezes nos deparamos com dificuldade de receber convidados, agendas cheias, e ela topou maravilhosamente falar sobre o Dia Mundial, né? Falar um pouco da trajetória política dela, como ela chegou a ser, né? Você já sabe de que eu estou falando, até porque eu anunciei nas redes sociais. Ela já está em nosso estúdio, já está linda, Brasil! Obrigada. Eu que agradeço! Pode ser babado, viu? A deputada, por favor, sente-se, amiga, que prazer imenso. Agora é babado. Não, eu primeiro quero dizer assim, primeiro agradecer muito, porque assim, nós temos dificuldades, às vezes, de ter convidados, não tem agenda, né? Mas antes, né, quero dizer para você a minha satisfação imensa de ter, nesse dia tão importante, que o mundo comemora a sua presença aqui como deputada, como vereadora e como ser humano que é. Mas antes disso, eu vou fazer minha autodescrição, porque é costume, a gente tem que fazer, porque tem pessoas com deficiência de baixa visão e alta visão. Eu sou um homem careca, acabei de refazer o cabelo hoje, às pressas, uso óculos, estou com um terno cinza, uma gravata cor de vinho, 2 poltronas, uma com microfone para mim e outro para ela, que vai fazer a sua autodescrição, né? 28 de junho, Dia Mundial do Orgulho LGBT, com a palavra ela. Marcelo, muito obrigada pelo convite de estar aqui nesse dia tão importante para nós da comunidade LGBTQIA+, porque é o dia do orgulho de ser quem realmente nós somos, apesar de tanto preconceito, de tanta violência. Bom, eu agradeço, né, pela oportunidade. Eu que agradeço, meu amor. Aqui, não, pelo convite, porque para mim falar do Dia do Orgulho é muito importante. Irei também fazer minha autodescrição, né, para contemplar as pessoas cegas e com baixa visão. Eu sou uma mulher trans, cor de pele branca, estou com uma calça creme, com uma blusa por baixo, um top marrom com um cinto e sobretudo, né, sem manga, também marrom, creme mais escuro, com um cinto marrom, colar de renda. Menina irlandesa! Cabelos. Tome, querida! Cabelos louro, médio, né, estilo do Médio de Moron. Foi Joãozinho que disse que eu estou parecida. Eu me empolguei, vou clarear mais o cabelo e usando óculos de grau, armação escuras, brincos, né, e pulseira dourada. Pronto, você que está em casa, no seu computador, no seu... Porque uma vez eu estava no ônibus, estava me assistindo aí. Gente, aqui, linda, passou por aqui, tem uma pergunta clássica. Todos os meus convidados, é a primeira pergunta que tem que fazer, porque se não fizer essa pergunta, não passa por aqui, é mesmo que não tenha passado. Quem é a Linda Brasil? Sou uma mulher que teve coragem de, mesmo com tanto preconceito, tanta negação, vivenciar quem realmente eu sou. Então, uma mulher corajosa, babadeira, deputada estadual, mestre em educação, ativista LGBTQIA+, defensora dos direitos humanos e, por ser mestre em educação, Marcelo, acredito no poder da educação para transformar vidas e realidades. Então, é isso. Linda Brasil é essa mulher babadeira. Essa Linda Brasil, olha, inclusive, esse é que eu trouxe aí, tem o nome dela, viu, querido? Ela deu conta agora do recado. Pois bem, Linda, vamos dar início, né? Aqui eu sempre faço um pequeno roteiro, né? Inclusive, eu trouxe o notebook, porque eu vi que Bial ontem tinha, viu? Se Bial pode, eu posso. Quem sabe Bial pode. Linda, estamos no mês do orgulho LGBTQIA+, né?
onde nós comemoramos, o mundo inteiro comemora. Sim. E ter você aqui ter a maior legitimidade impossível, porque você traz consigo uma história de militância. Eu queria a primeira pergunta. O que você tem a dizer sobre o Dia do Orgulho, o 28 de junho, exatamente o que aconteceu naquele 28 no bairro Stonewall? A data especificamente diz, né, um momento histórico em que, infelizmente, na década de 60, né, em 1969, né, teve uma invasão, né, de um bar, que é o bar Stonewall, né, lá nos Estados Unidos, em Nova York, e que já era recorrente essas batidas policiais. Só que nesse dia, algumas LGBTs, e principalmente Marsha P. Johnson, né, a Silva Rivera, nós juntos com outras pessoas, principalmente aquelas que já usavam, né, indumentárias não de acordo com o seu gênero designado, né, porque tinha legislação que pessoas não podiam usar roupas que não estivessem de acordo com o seu sexo biológico, né, aquele sexo, aquele gênero que foi imposto. Então, nesse dia, elas enfrentaram as batidas policiais e começaram a reivindicar, e ocuparam as ruas, né, para dizer basta a violência, basta a repressão. Então, é evidente que essa data, né, é uma data simbólica, porque essa reivindicação, essa luta, essa resistência deu uma repercussão, porque nos próximos anos acabaram surgindo, né, movimentos nas ruas, ocupação de ruas, né, e acabou gerando, né, as paradas LGBTs que a gente tem hoje. Mas essa resistência já vinha, né, de anos anteriores, né, situações diversas aqui no Brasil, já existiam movimentos se organizando, né, pessoas já não aceitando mais essa postura violenta contra a nossa população. Aproveitando isso que você está falando, eu fiz uma pergunta também, exatamente, que eu coloquei assim. Você acabou de falar, mas eu vou só reforçar. Você acredita que outros marcos existiram antes daquela invasão? Porém, todos nós sabemos que essa marca foi... Mas você acredita que existia outros fatores já? Sim, outros marcos? Eu acho que tudo começa com pequenas revoluções, né? Concordo. Pequenas ações, sejam individuais, sejam de grupos, principalmente ligadas à cultura, às artes, né? Porque nós, LGBTs, sempre fomos envolvidos com a cultura, e a cultura tem um papel importantíssimo, né, para combater, né, os preconceitos, as opressões. Por isso que hoje a extrema-direita ataca muito a cultura, né, o nosso movimento social, porque eles sabem do poder da cultura, da auto-organização da sociedade civil organizada, seja os movimentos LGBTs, os movimentos feministas, o movimento da população negra, indígena, quilombola, porque esses movimentos auto-organizados, conscientes, né, dos seus direitos, isso ameaça a privilégios, a situações que foram colocadas hoje na nossa sociedade, em que a elite ela é formada por pessoas, né, que, infelizmente, historicamente, sempre exploraram e oprimiram corpos e corpas, né, trans e LGBTs, e todas as outras identidades, né, que historicamente aqui no Brasil e no mundo foram perseguidas. Então, é sobre isso. E você antes falou sobre orgulho. Eu acho que muita gente acha que é só festa, né? A gente gosta de festa, vai ter, né? A gente está fazendo o Arraial hoje também, o Arraial, né, do Orgulho LGBT, o concurso da Rainha do Milho Fresco, que foi uma iniciativa que a Adonis, que você faz parte, isso. Ressuscitou, retirou, que era outra. Inclusive, já tá babado. Muita gente tá comentando, viu? Sim. E, tá babado. tá sendo babado. Eu acho que daqui a pouco vai estar o Brasil.
Mas além dessa festa, orgulho, é para dizer que não é errado, não somos culpadas, ou então não é um pecado por sermos quem realmente nós somos. Que viver a nossa orientação sexual, seja bissexual, a homossexual, a sexualidade, né, a transgeneridade, que tem a ver com identidade de gênero, que é muito importante fazer essa diferença. O que é orientação sexual, que tem a ver com desejo, né, Marcelo? Exatamente. Identidade de gênero, porque eu acho que essa divisão é importantíssima para as pessoas puderem desconstruir estigmas e estereótipos, principalmente para nós travestis, porque as travestis sempre foram vistas como prostituta, né, como pessoas desequilibradas, nas esquinas, como se fosse algo intrínseco à condição de ser travesti. E não, se nós estamos, 90% das mulheres trans travestis estão compulsoriamente na prostituição, é por um processo transfóbico de violência, de exclusão, seja o nível familiar, né, dentro do círculo familiar, seja nas escolas, seja nas profissões formais, né? E hoje a gente está ocupando, né, espaços que a gente está desconstruindo, as pessoas separar o que é orientação sexual, que tem a ver com desejo, com prazer, com tesão, que não tem nada a ver com identidade de gênero. Porque identidade de gênero é como eu me percebo a partir dos padrões de gênero na sociedade. Masculino, né, para homens trans, pessoas trans masculinas, ou mulheres trans travestis, né, que foram designadas em um gênero masculino e que, quando cresceram, né, tiveram consciência de quem realmente são, não se adequava àqueles padrões impostos pela sociedade e sentiram, né, a necessidade de transicionar, porque trans vem disso, né? Transportar, transicionar, transformar algo que foi imposto. Então, é sobre isso. Eu acho que com esse debate cada vez mais presente na nossa sociedade, a gente está avançando aos poucos e ocupando espaços na sociedade que sempre nos foram negados, né, como na política institucional que eu estou. Como você disse, né, para mim, Marcelo, eu só vejo como uma responsabilidade de estar, né? E eu sei para você, para o Wellington Andrade, que foi um dos fundadores do movimento do Dialoguei, para outras pessoas, como eu tenho um depoimento, né, de várias pessoas que fizeram parte do movimento, o quanto, não é eu, Linda Brasil, o quanto saber que hoje nós temos, né, primeiro na Câmara Municipal de Aracaju, uma mulher trans mais votada, a mais bem votada, e agora a gente está ocupando, não é eu, Linda Brasil, é porque eu sou resultado dessa luta que começou desde lá do Stonewall, aqui, né, no jornal Esquina do Lampião, né, dos primeiros movimentos aqui no Brasil e em Sergipe, porque Sergipe é histórico. Dialoguei, né, foi o segundo grupo oficialmente registrado no Brasil. Eu acabei de falar na sessão hoje de manhã. A sessão que foi maravilhosa, a sessão do orgulho. Isso do Dialoguei. Eu falei nessa história do Dialoguei. Foi na leve, mas foi maravilhoso. Né? Ontem, na verdade, né? Ontem, na verdade, isso atrapalhei. Tá vendo que tá babado? Aqui o nível hoje tá bafão. Mas eu vou aproveitar essa oportunidade. Não vou deixar de tirar também assim. Eu tô falando com você na Casa Linda Brasil, no sábado, que a gente vai amadurecendo com os poucos, né, Linda? E eu quero fazer, assim, uma provocação no debate sobre Stonewall. Até porque a gente vai aprendendo, né? Eu já fiz pesquisa, por exemplo. Como você acha, realmente, algumas indagações que ativistas afirmam que foram as trans que iniciaram a reação contra os policiais americanos? É uma provocação, viu? Sim. E que elas foram apagada da história da Revolução Estudante. É uma provocação. Porque, assim, com o tempo a gente vai amadurecendo. Eu digo isso porque eu já vi filmes, mas eu quero ouvir de você, que é uma mulher trans, né, tá aqui, tem toda a propriedade de falar dessa história. Elas foram realmente apagadas das histórias do Stonewall?
não é que foram, né, pensadas para se apagar. Infelizmente, né, dentro do movimento LGBT, não só pessoas trans, a bissexualidade, mas isso não foi proposital. Por que não foi proposital? Porque, infelizmente, desde o advento, né, da tal peste gay, né, que infelizmente foram principalmente os homossexuais, né, que começaram a se organizar mesmo nas instituições, o movimento ficou muito mais visto, tanto que antigamente era parada gay, festa gay, como se... Movimento homossexual. Homossexual, era tudo... isso. E quando nós, pessoas trans, começamos a ocupar a academia, começamos a apontar essa... Eu botar digo o dedo que no na apagamento, ferida. essa invisibilidade, fazer essa autocrítica, o movimento cresceu muito, porque a gente saiu daquela caixinha, né? Ai, todo mundo é gay. Não, mas a sua necessidade, né, de um homem branco, gay, é diferente de uma travesti negra da periferia, porque além do recorte de identidade de gênero, tem a identidade racial. A gente começou a fazer esses apontamentos para não colocar tudo como se as reivindicações, principalmente de um gay branco da elite, que estavam lutando por casamento, que é importantíssimo o casamento, é diferente daquela travesti, né, que se prostitui, negra da periferia, que está lutando para sobreviver. Mestre Penn né? Johnson Então, tinha tudo isso. Exato. Negra. Então, a gente tem na história, né, tem, até eu recomendo, quem nunca assistiu o filme, né, Marsha P. Johnson, né, falando um pouco da história e desse apagamento também, né, com Silvia Rivera, que aparece Silvia Rivera e outras, né, contando um pouco dessa história em que ela foi apagada. E hoje há essa reparação, né, histórica, né, de que as travestis foram importantes para o movimento, mas eu não digo que é uma pessoa, é porque, infelizmente, quem era que estava podendo ocupar a academia? Né? Quem tinha condições, né, mais de se organizar em um coletivo ou em uma organização, porque as travestis, as gays periféricas estavam ali sobrevivendo, né, tendo de trabalhar e para sobreviver. E as travestis, né, eram empurradas e são até hoje a viver da prostituição e não tinham nem condições mesmo, não era de se organizar, até elas se organizavam, mas de enfrentar aqueles, né, aqueles pesquisadores. E hoje não, nós estamos ocupando, além do parlamento, a academia. E isso a gente está tendo fundamentação teórica, né, e condições de fazer essa análise. Mas essa análise é para que a gente possa rever, porque eu acredito que o movimento LGBT tem um papel fundamental, não só na garantia dos nossos direitos, mas na garantia da nossa democracia. Né? Eu acredito na importância, Marcelo, da união de todos os movimentos sociais, principalmente o movimento feminista, o movimento negro, porque está tudo interligado. Né? Se a gente fazer uma análise daquelas pessoas que perseguem nós, pessoas LGBT, são também pessoas misóginas, machistas, racistas. Então, está tudo intricado. Não são pessoas que se sentem superiores a outras por serem diferentes. Então, é uma causa, né, geral aí de dignidade, né, de pessoas que historicamente foram excluídas, né, da sociedade. A gente fala de mulheres, por quê? Mulheres não estavam em condições de poder, como na política, porque as mulheres não tinham competência? Não, porque, né, os homens sempre estiveram no espaço de poder. Né? As LGBTs, as pessoas trans, não estavam lá porque elas não têm capacidade? Não, porque historicamente elas foram invisibilizadas, excluídas e não conseguiam acessar esses espaços. E agora que a gente está acessando, a gente está fazendo a revolução. Incomodando. Mas eu digo só uma coisa, Marcela, a gente só muda as coisas quando a gente incomoda. Porque não adianta ocupar
as casas legislativas, seja Não, você a Câmara chegou, Municipal, bufo. a Tomou LESE, o Congresso Nacional, sem a gente fazer, sem a gente provocar, sem a gente incomodar. Por isso que a Erika Hilton, agora, né, ultimamente, está sendo vítima de perseguição. Eu falei na Câmara dos ataques que você vinha sofrendo no dia 17 de maio. Eu usei a tribuna porque, na verdade, a gente sofre esses ataques misóginos no cotidiano, entendeu? Porque eles sabem, É, né, que a a gente não tá extrema-direita, tá. e o quanto a gente desperta, né, não só uma consciência na garantia de nosso direito, a gente desperta a consciência da população de uma geral. Porque pessoas que sempre estiveram no poder, que usam esse discurso, Deus, né, como se Deus fosse vingativo, punitivo, família, como se fosse somente aquela família tradicional, ou pátria, que as pessoas têm de ser patriota, né, ali como se a gente fosse contra o nosso pátria, né? Pelo contrário. Não. Então, essas pessoas que usam isso, porque elas sabem que se pessoas estiverem ali em caixinhas, elas são mais fáceis de serem dominadas, controladas, persuadidas. E eles sabem que se cada vez mais a população estiver consciente dos seus direitos, como a população LGBT, como as mulheres que estão se organizando, a população negra, indígena, as pessoas com deficiência, que também estão se organizando cada vez mais e exigindo ocupar espaços, e isso ameaça esse poderio que sempre dominou, não só a política, mas todos os espaços da nossa sociedade. Exatamente. Aproveitando, tá babado, viu? Eu disse que esse programa ia ser babado. Olha o leque dela aqui, olha. Ela me deu um dedo que eu achei. Eu vou levar porque é simbólico demais. Mas eu quero voltar. Sim. Nós vivemos o Brasil que mais mata pessoas trans no mundo. Sim. Né? E aí, eu também faço pesquisa nessa pauta. E aí, quando eu perguntei a você sobre esse apagamento, que não foi proposital, mas me chamou a atenção que Marsha Penn Johnson teve 3 laudos de morte, né? Eu pesquisei, ela teve o primeiro laudo, né, que ela morreu afogada ali depois da parada, inconclusivo o terceiro laudo, né? E inconclusivo e o segundo, e o terceiro, né, até hoje isso é algo estranho. Eu acho que isso é fruto da matança que faz com as pessoas trans. Porque mesmo que esses laudos tivessem sido mudados, ela sofreu morte social no cotidiano. Então, você acha que esse histórico do assassinato de pessoas trans já vem de muito tempo, né, Linda? Com certeza. Já vem de muito Além tempo. Né, desses assassinatos brutais, há o que você trouxe, né, uma injustiça. Uma injustiça. Não há uma seriedade no inquérito, na 3 investigação. conclusões da morte dela. Porque são pessoas, né, que, infelizmente, para a sociedade, até para as instituições, né, para o governo, eram pessoas indigentes, né, que não, como se a gente não merecesse, né, justiça, como se a nossa vida não valesse. Então, infelizmente, né. E aí essa morte de Marsha Penn Johnson também é fruto da transfobia, né? Sim, e quando não há justiça, dá uma sensação de que as pessoas podem fazer o que quiser porque não serão punidas, não serão investigadas. É por isso que hoje, aqui no Brasil, é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, e em relação a nós, mulheres trans, travestis, isso chega a mais de 40% de todos os assassinatos no mundo todo. Então, de 100 pessoas em um ano que são assassinadas, pessoas trans, que são assassinadas no mundo todo, 40%, quase 50% acontece aqui no Brasil, porque, infelizmente, aqui no Brasil, há ainda esse discurso de ódio, nessa visão muito de estigmação, né, de estereótipo em relação aos nossos corpos, às nossas vivências. Inclusive, marginaliza quem também trabalha com trans. Porque, assim, muita gente me fala, aquele rapaz aqui trabalha com aquelas margens. Eu já fui abordado várias vezes. Todas as pessoas que acabam convivendo. Mulher cis, inclusive, teve um tempo desse que no banheiro estava confundindo com a mulher cis e botaram a mulher para fora do banheiro. Não é só nós, pessoas
trans, né? Esse estigma acaba prejudicando as pessoas por se parecer, como se ser trans, travesti fosse algo errado. O que é que tem, né? Infelizmente, né, isso acontece, mas também, mas apesar, né, dessas dores, né, a gente está trazendo, né, lá do Stonewall, mas hoje a gente está o Brasil, ele está à frente de vários países, até dos Apesar Estados Unidos, tudo, onde né? começou o Stonewall, né? Os Estados Unidos está aí atrás em relação de garantia de direitos da população LGBT, principalmente garantia A própria das existência de pessoas. vocês na política é um avanço. Não, e lá com esse atual presidente, o país onde começou, Exato. né? Assim, historicamente. Não começou lá. Eu tenho Isso. certeza que outros países também, outros movimentos já existiam. Só que esse aí acabou sendo que tem Um mais marco. visibilidade, mais um marco. Mas o Brasil, ó, hoje, a gente tem um casamento, né, igualitário para todas as pessoas, desde 2011, 2003. O CNJ acabou, né, colocando uma resolução para que os cartórios fossem obrigados mesmo a fazer, porque alguns estavam resistindo. A gente tem a criminalização da homofobia. Homotransfobia. né? Todas as o preconceito contra pessoas trans, travestis e pessoas homossexuais, seja gays e lésbicas. A gente tem uma conquista que eu acho que é a maior conquista da humanidade, Marcelo, que é o direito de nós, pessoas trans, hoje, retificar o nosso nome de acordo com a nossa identidade. E não precisa mais, Marcelo, de um lado psiquiátrico ou de uma sentença de um juiz para determinar quem nós somos realmente. Hoje basta a gente ir num cartório que a gente foi registrado ou registrada ao nascer, fazer uma requisição, claro que tem aí nos protocolos, uma burocracia, né? Você ajuda muitas pessoas nesse processo, mas isso, Marcelo, para mim, é a maior conquista, porque vai de encontro a um determinismo biológico que nos colocava, né, que nos exigia a viver e a aceitar um nome e um gênero que não é aquele que a gente se sente bem, que a gente vive socialmente, que a gente vive feliz. É porque hoje nem o movimento LGBT ainda percebeu a importância, porque são poucos países que têm essa conquista, né, de dizer hoje ninguém pode mais destratar a gente por a gente ser, não pode tratar a gente pelo nome masculino de mulheres trans travestis, porque isso é um crime. É um crime. Mesmo que a pessoa diz, é minha opinião, é o que eu acho, não. Fique para você sua opinião. Exato. Hoje, e a gente não pode mais aceitar isso, a gente precisa denunciar, porque se as pessoas não forem denunciadas, né, que não forem investigadas, elas vão se sentir, né, eu mesmo, né, como você falou, né, eu tive um ataque de mais de 120 ameaças e ataques de cunho transfóbico por causa, né, de uma repercussão tendenciosa de uma fala minha, justamente, Marcelo, sobre educação, porque eu frequento muito atividades escolares, né, não só como deputada, mas sim por eu ser mestre, por ser uma educadora, eu pesquisei, ter legitimidade para entrar. Marcelo, a minha pesquisa de mestrado, né, lá na Prograde, né, que foi no programa de educação, programa de pós-graduação de educação na UF, foi pesquisar o impacto e a importância dos projetos, né, e de teses e dissertação sobre gênero, sobre a discussão de gênero e identidade de gênero, gênero, diversidade sexual e de gênero, né, que envolve pessoas trans dentro da escola, não só para combater a violência contra a nossa população, mas principalmente para desconstruir, né, os estigmas, né, a misoginia, o machismo e, consequentemente, a violência contra a mulher, né, o feminicídio, o transfeminicídio tem a ver com isso, né, com
algumas pessoas se sentirem superior. Então, a minha pesquisa eu pesquisei todas as teses e dissertações do Brasil com recorte Norte e Nordeste e fiz uma análise dos impactos, né, desses estudos para a transformação não só da educação, né, mas também na realidade, né, de pessoas LGBTs e também de mulheres no nosso país, porque uma coisa está ligada, a misoginia, o machismo está ligado com a questão da LGBTfobia de uma forma geral. Tá babado! Hoje, 28 de junho, importantíssimo esse programa. É como ela falou no instante, educação é tudo. Nós precisamos continuar educando as pessoas para vencer a transfobia, a a lesbofobia, todos esses processos. E dando continuidade aqui, que eu agora posso, Pedro Bial pode, eu ficava nervoso, que eu não podia, às vezes eu esquecia as perguntas, mas está aqui, eu fiz roteiro. Tá, né? Vamos lá, linda. Vamos falar agora um pouco do contexto desse dia muito importante, porque, inclusive, ontem você fez, eu tive a honra de ter participado no dia 27, 9 horas, na Alese, uma sessão, né, do Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, onde tiveram presente Adonis, Unidas, Amo Ser Trans, entidades da sociedade civil organizado como um todo, aproveitando, né, hoje, que já é 28, vamos falar um pouco desse contexto local, né? Sim. O que é que você acha se nós estamos conseguindo avançar com as instituições, né? E o quanto é importante ter esses grupos junto da mandata, que é um mandato democrático e popular, sim, para trazer as ansiedades do movimento e a realidade do que essa população passa. O que você acha desse processo das instituições locais? Dialoguei, Adonis, Unidas? Sim, é fundamental. Foi maravilhoso ontem a sessão. Marcela. Não, Marcela. Adorei. Marcelo, desde quando eu entrei na universidade, eu percebi a importância da pesquisa a partir, né, de projetos, né, de pesquisa científica mesmo, para a gente ter uma fundamentação científica, né, teórica, os movimentos sociais com as denúncias, né, com as críticas, né, com a exigência de políticas públicas e o legislativo. Eu acho que essa tríade, né, poder legislativo, né, que eu estou ocupando hoje, né, pensando legislações que garantam esses direitos, que garantam políticas públicas, junto com, né, com esse embasamento teórico das pesquisas, são fundamentais, porque o que eu percebo é que existem vários projetos de leis, que muitas das vezes acabam não garantindo realmente direitos, eles não são efetivados. Feito, mas não é colocado em prática. Exato, por isso que eu acho muito importante. A nossa mandata ela é dividida em 8 GTs. Né? Tem GTs de cultura, educação, saúde, direitos humanos, comunicação, jurídico, legislativo, e o GT, que são grupos de trabalho de direitos humanos. Dentro desse grupo de trabalho de direitos humanos, tem algumas pessoas que trabalham com a pauta da população negra, eu já fui do racismo religioso, né, da população quilombola, né, temos o GT socioambiental e também, né, da garantia dos direitos humanos de uma forma geral, as pessoas privadas de liberdades, as mulheres de uma forma geral e também da população LGBT. Né? E dentro, né, desses GTs, né, a minha mandata, a grande maior parte são pessoas LGBTs. Né? Sim, meu amor, foi uma revolução. Tem muitas pessoas que trabalham comigo, que fazem parte do movimento. E isso ajuda a eu pensar políticas públicas direcionadas não só para a nossa população, mas também para outras populações, outros grupos de comunidade. Como o seu leque. Exato. E todos os nossos
todas as nossas proposituras, né, que são projetos de leis, indicações, ofícios, requerimentos, todas as nossas ações, elas são pensadas coletivamente. Né? Sempre que a gente faz um projeto, a gente se reúne, seja com a população negra, a população, né, as pessoas, né, de terreiro, né, das casas de axé, das religiões de matriz africana, né, das comunidades tradicionais, né, das mulheres, a gente sempre se organiza para a gente pensar quais são as reivindicações. Evidentemente que a população LGBT, por eu ser, né, também, além de estar, a gente tem um número de pessoas dentro da mandata que sabem quais são essas demandas. Sim. É claro que, por ser uma mandata, né, só para explicar quem não sabe o porquê de mandata. Mandata, né, existem vários mandatos, né, de outros parlamentares que sempre ocuparam. Então, nós, mulheres feministas, principalmente da linha da esquerda, do PSOL, a gente denomina a nossa atuação política com o termo mandata, tanto para a gente dizer que a gente está atuando com a perspectiva no feminino, com o olhar das mulheres, quando eu digo das uma afirmação mulheres, política. É uma afirmação política, e também para dizer, olha, é uma ocupação política, mas uma ocupação política, né, diferenciada desses mandatos hegemônicos que sempre ocuparam. É uma mensagem, além de trazer, né, a feminilidade, né, esse olhar, né, que é um olhar, né, das mulheres, né, que tem diferenciado, né, das LGBTs, né, de pessoas que têm um olhar com mais sentimento, né, de pensar políticas públicas de forma diferenciada do que sempre foi feito, já que hoje, né, nas casas legislativas a gente tem um número muito pequeno, não só de LGBTs, mas também ainda, né, de mulheres, de pessoas negras. Então a gente determina isso para mostrar, olha, a gente está ocupando, mas ocupando, né, com uma prática e um olhar diferenciado, um olhar aí das LGBTs, das travestis, das mulheres trans e das mulheres de uma forma geral. Eu acho, Linda, que isso reforça o que eu sempre digo a algumas pessoas que eu conheço da sua mandata. Há 10, 15 anos atrás, eu usava a lese e eu dizia bem assim, aqui tem LGBT, mas não dão espaço para as LGBT. Eu acho que uma característica muito legal na sua mandata é ter a travesti, é ter a gay, é ter uma travesti que passou 20 anos, 30 anos na prostituição, como Jéssica, que eu conheci há muitos anos, e passa a ocupar. Isso aqui é muito bacana, que eu acho que essa proposta aqui, eu acho que as pessoas precisam também compreender mais. Porque é a presença de um corpo, desde aquele dia que eu fui ver você na Assembleia, que eu criei aquele texto. Porque eu tenho mania de olhar para as pessoas e já dar um texto na cabeça. Da inspiração de texto. E aí, aproveitando o gancho, eu queria fazer uma pergunta para você. Suponhamos nota de 1 a 10. Eu tenho uma concepção, que eu gosto de história, Linda, que daqui a 10 anos, 50 anos, não tem mais, você já marcou a história política do movimento político em Sergipe. Né? E eu queria saber o seu grau de consciência disso. Porque às vezes eu fico pensando, de 1 a 10, diga uma nota. Porque assim, eu tenho uma concepção, Linda, que eu já vim do movimento também atrás, quando você entrou foi uma explosão, né? E aí teve determinado momento que parece que o passado foi um pouco apagado, não proposital, mas pelo que você representava. Mas eu acredito muito no poder da pesquisa. Sim, como eu estou pesquisando agora Gisberta, é minha próxima pesquisa acadêmica. A história dela é belíssima. Ela marcou. Acho que é a cearense, né, que ela foi assassinada. Ela foi assassinada em Lisboa. Eu converso até com as meninas. Em 2006, 2006 ela foi assassinada. Enfim, tem uma história que eu estou começando a pesquisar. Dê uma nota do nível da sua própria consciência, de quanto você... Se você tem noção... Porque não tem como mais falar que sua história marcou. Daqui a 100 anos, eu vou estar lá embaixo. Mas a primeira deputada, a primeira vereadora, gente, é muito babado. É muito bafona essa travesti.
Ô, Marcelo. Deu uma nota. Não, eu quero a nota. Sim. Pra saber. Olha, 1 a 10. Eu quero a nota. Sim. Vamos, primeiro eu vou fazer uma avaliação sobre isso, porque não é só eu, Linda Brasil. Eu estou ali, mas antes de mim, Sim, né, meu amor, vieram eu outras sei. pessoas. Eu sou o resultado, eu fico... Hoje eu digo, meu Deus, que responsabilidade, porque eu sei que tem outras pessoas que já contribuíram, mas foi eu Foi quando eu me você. coloquei, quando eu entrei... Adiantou. Foi Olha, você. só para você ter uma ideia, quando eu Foi entrei babado. na universidade, né, depois de eu ter ido para a Europa, né, ter passado pela prostituição, né, depois que eu voltei para o Brasil, né, eu entrei na universidade. E quando eu entrei em 2013, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje da política. Eu tinha ojeriza, eu me afastava, eu, sabe, não queria me envolver. Foi entrando na universidade, né, que teve a questão da conquista, né, da portaria que regulamentou o uso do nome social. Eu acabei me envolvendo no movimento estudantil, feminista, LGBT. Depois de lá, quando eu entrei, a gente, junto com outras amigas, a gente fundou a Amo Ser Trans. Eu comecei a me envolver mais no movimento, apesar que antes de eu ir para a Itália, eu já frequentava o Dialoguei, só que eu não... Você foi chá cultural. eu não entrava, eu não me envolvia muito por também não ter essa consciência que eu tenho hoje. E quando eu estava dentro, né, do movimento Tendo Visibilidade, eu fui convidada para me filiar ao PSOL, que eu nunca pensei nessa possibilidade, porque eu sempre eu não acreditava. Dizia, não acredito. A política vai mudar, aquela visão que a gente tem. Só que dentro da universidade eu conheci outras pessoas, né, como Mari, e na luta feminista, na luta, Jean Willis foi muito importante, legal, né, porque Jean Willis, né, foi a época em que Jean Luiz estava, né, se elegeu deputado federal lá para o Rio de Janeiro, né, a gente teve pessoas, né, no PSOL que eu disse, eita, isso sim é uma política diferente, uma política combativa, aguerrida, independente, né? Então, isso me fez a pensar no dia de me filiar. Aí eu me filiei, mas quando eu me filiei, nunca pensei, porque hoje eu tenho dificuldade ainda de estar ocupando esse espaço. Eu imagino. Eu fico com receio, porque é um espaço hostil para nós que queremos transformar, que a gente não quer compactuar com algumas posturas, né, que a gente tem esse olhar crítico. Para mim é desafiador, mas quando me convidaram para se candidatar, eu disse, meu Deus, eu não vou ter 100 votos. E na primeira vez eu não fui eleita, eu já tive 2.308 votos. Foi um fenômeno. Em 2018, eu só não fui eleita porque por causa da legenda, o pessoal não fez legenda. Aí eu digo, meu Deus! Aí eu vi que as pessoas estavam vendo, não em mim, mas na minha história. Na história, né, em 2018 eu fui candidata, tive 10.107 votos, fui votada em todos os 75 municípios. Eu me senti vitoriosa, Marcelo. Sim. Porque eu percebi que a minha mensagem estava chegando não só a Aracaju, mas em todos os 75 municípios. Sim, mas aí, mesmo você contextualizando, o que eu avalio por mais que tivesse esse fator, eu acho que você estava no momento certo, no lugar certo. Ponto. Tá. E aí você... Esse movimento nacional. Não foi somente aqui, mas eu né? quero voltar, sim. Mas, mesmo assim, a avaliação que eu tenho como pesquisador, porque tudo que eu quero saber de história, eu pesquiso. Eu até converso com as meninas que a gente faz chamada, né? Aí com o Carol, com a menina, eu falo, eu pesquisei isso hoje, eu pesquisei aquilo. Tá. Eu acho que você vai ser um fato político, tá? Que não vai ser... Não. Eu quero saber o grau da sua consciência, porque eu tenho uma concepção que daqui a 50 anos você vai ser pesquisada. Não. De 1 a 10. Hoje mesmo. Não fuja da pergunta. Essa semana mesmo, não sei se é essa ou na próxima. Eu vou ser pesquisado, imagine você. Eu vou deputado. Eu vou dar uma entrevista, só para você ter atenção. Nenhum trabalho, né, de pesquisa lá da universidade, lá na Espanha. Para você que Então, meu amor, é isso. a minha atuação política.
Não, porque eu acho que não dá Ela não quer responder. para enumerar, porque eu sinto que há, para mim, o que mais me dá força de continuar, principalmente para enfrentar discurso de ódio, fake news, é saber, Marcelo, que a atuação, né, que a minha história possa inspirar e motivar não só outras pessoas trans, travestis, outras pessoas LGBTs, mas pessoas que nunca achavam que iriam poder chegar onde chegou. Porque eu, né, que estava na prostituição, não é fazendo nenhum julgamento, moral, né, na prostituição, mas pela vulnerabilidade. Para mim, muito vulnerável. Né, eu mesma passei por várias situações, né, de violência. Para mim era algo, mas assim, por ter saído, porque infelizmente algumas acabam só saindo. O né, problema não é estar na prostituição, é depender, né, apenas da vida financeira, e aí a gente não está fazendo julgamento. Não, e a vulnerabilidade, a violência que é muito grande, né? Mas, assim, eu consegui voltar para o Brasil, né, ter recomeçado, sou cabeleireira, maquiadora também, né, entrei na universidade, né, e sabe, mesmo né, tendo esse histórico, e outra, não tendo vergonha de ser quem eu fui, quem eu sou, né? Eu trago essa questão da prostituição para dizer, é uma ex-prostituta que está ocupando aqui a Assembleia Legislativa de cabeça erguida, Sim. sabe? Volto né, sendo eleita deputada estadual, né, eu estava fazendo a retrospectiva histórica, né, em 2020, sendo a mais bem votada aqui em Aracaju, e depois, em 2018, novamente, a mais bem votada em Aracaju. Foi babado, filho. Foi bafão. E não é de ser a mais bem votada, é de saber que a população, que as pessoas, né, estão abertas, a gente está numa mudança. Então, a única coisa que eu penso assim é, independentemente se eu não vou me reeleger, continuar, porque a gente não sabe o que pode acontecer, porque política é algo incerto, mas que a minha história, né, de luta, de ocupação, possa inspirar, motivar outras pessoas a também acreditar, a ocupar, a prosseguir seus sonhos. Eu mesma, quando eu era adolescente, eu tinha vários sonhos, e por eu ter transicionado, eu achava, Marcelo, que eu não era capaz, que eu não podia, que por ser trans eu tinha de aceitar aquela situação, porque infelizmente na década de 90, no início de 2000, quando eu comecei meu processo, a única referência que eu tinha, né, de pessoas trans era a prostituição, não tinha, ou então em salão de beleza, mas ainda aceitando, quando eu conheci amigas, aceitando muitas das vezes o desrespeito das pessoas a ser tratada no gênero masculino, né, tendo para não perder a cliente, como aconteceu comigo, eu ficava com medo de exigir e a cliente não retornar. Então, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. Então, hoje, estando, né, sendo uma parlamentar, uma deputada estadual, vendo que existem outras mulheres trans, como a Erika Hilton, no Congresso Nacional, a Duda Salabé, tantas outras vereadoras, deputadas, que esse movimento possa prosseguir. Porque eu sei o quanto isso é importante para a nossa sociedade, para a garantia dos direitos, para a nossa democracia, porque nós que passamos por isso, a gente sabe o poder, a importância, né, da garantia dos direitos, de políticas públicas, para dar oportunidade às pessoas. Quando a gente fala de prostituição, não é fazer um julgamento moral, é que as pessoas possam ter o direito a escolher se quer aquele caminho ou não. Mas elas são empurradas, né? E antes não era uma escolha, era como se fosse a outra oportunidade. Aí algumas pessoas, mas você foi porque quis. Eu sei, eu não fui forçada, mas naquela época eu nunca imaginei
imaginei que eu poderia nem entrar como mulher trans travesti em uma instituição acadêmica de ser formada, graduada. Antes de um processo de transição é fácil, mas você já transicionada é diferente, porque é um espaço hostil. Eu nunca tinha uma referência de uma mulher trans Na universidade, na política, nem nas artes. As pessoas eram tratadas, né, as pessoas trans, de uma forma jocosa, né, com brincadeira, né, com gozação, né, como existiam outras pessoas que eram vistas muito como, sabe, foco, né, da ironia, né, das pessoas, da chacota realmente. E hoje não, a gente não está aceitando mais certo tipo de comportamento. Hoje não, a gente está pesquisando, a gente está reivindicando e fazendo a mudança aí em vários espaços da sociedade. Ela não respondeu, mas eu vou dizer como pesquisador. Sim. Eu que não sou deputada, não sou vereador, já vou ser pesquisador. Imagina quem é deputado, quem já foi vereador. Marcou, meu amor. Ó, vai ser pesquisada, sim. Vai ser avaliada, porque essa trajetória ela vai servir de inspiração para os futuros pesquisadores na parte acadêmica, inquestionavelmente. Não é porque você me deu essa oportunidade de ter vindo no seu programa, mas eu, como pesquisador, eu sempre falo isso, eu estou sempre ligado em história, em movimento. E eu já vim ali observando há muito tempo, mas muito tempo. E aí eu acho, inclusive, essa minha próxima pesquisa, eu quero colocar, além de Gisberta, né? Pegar Giovanna Baby, Keila Simpson, pegar essas pessoas e fazer um pouco da trajetória do movimento trans no mundo, no Brasil, em Sergipe, mais ou menos naquela linha da minha última pesquisa sobre a trajetória do movimento LGBT de Sergipe. Está indo por esse caminho, né? O projeto já foi feito, né? E aí eu vou pegar também um pouco do que eu vou logo pesquisar primeiro. E quando for para os anais, eu já estou na frente da pesquisa. Já boto o movimento trans, Keila, já boto o Giovanna Baby, já conto a história toda, já pego até por Linda. Eu vou fazer esse capítulo. Não, esse projeto, assim, né, o professor está avaliando, porque eu já botei o pré-projeto, já falei, né? Como é que é, talvez eu adentre, porque a história de Gisberta tem me encantado assim. Me encantado ter eu ficado assim. Aqui no Brasil tem outra história, não sei se você lembra, de 2017, de Dandara. Sim, Dandara. Fortaleza, que para mim Dandara foi um dos assassinatos que mais me comoveu, porque, né, os assassinos, né, além de filmar, eles divulgaram nas redes sociais, colocou, né, com paulada, apedrejada, foi ao vivo. Em um carrinho, né, de mão. Foi uma das cenas mais dolorosas, né, que me impactou. Até a gente fez uma ação, né? Lembro-me. Lá na Praça Camerindo, foi terrível. Foi terrível. E é importante, Marcelo, essa pesquisa, né, para que a gente também possa contar a história das pessoas que ainda estão, né, vivas. Vivas, eu acho, né, que tem que começar. Né, para que... Porque essa semana, né, infelizmente, Jaqueline Brasil, né, que tem meu sobrenome, que é uma teatriarca histórica, desencarnou, né, lá no Rio Grande do Norte. Ela é do Rio Grande do Norte, mas sempre ela participou, né, do movimento nacional, né, uma pessoa que eu conheci, né, que tem uma força, né, que lutou aí para as pessoas vivendo. Sim, eu até puxei também. Em situação, né, prisional. Mas falando assim, não estava no roteiro, mas eu vou lembrar aqui rapidamente. Quando vocês passaram naquele carro, na Sapucaí, é como se a história se tivesse materializado. Foi um momento que eu realmente, as minhas lágrimas de casa, assim, caíram. Eu cheguei a tremer, assim, aí, porque eu já tinha falado de Chica Manicongo em várias falas minhas, né? E foi um momento ímpar, porque a história qual foi a escola que eu disse?
Unidos da Paraíso do Paraíso Tuiuti. do Tuiuti. Parabéns a Paraíso do Tuiuti. Vou mandar esse vídeo, viu? Porque agora eu virei seguidor da escola de samba. Eu virei seguidor porque realmente foi uma coisa fantástica. O aquilo ali. enredo é justamente... Emocionou. Quando eu vi Keila, aí você passou, eu vi Giovanna Baby, tava. Giovanna Baby, não tava, Giovanna Baby. Não, Não porque tava, ela já não. estava meio adoentada, Ela tava meio mas adoentada. ela foi convidada. Ela foi convidada. Só que Mas ela foi já belíssima. estava meio adoentada. Ai, gente. Deixa eu só explicar o porquê, né? O tema, o enredo Chica Manicongo, foi isso. Quem tem medo de Chica Manicongo. E Chica Manicongo, né, de acordo com os estudos, né, que foram feitos, é considerada a primeira travesti, né, que ela Importante resgatar foi, agora. infelizmente, aprisionada, escravizada, né, pelo navio negreiro e veio morar, né, na Bahia, né, em Salvador, e por ela já se vestir, né, com as indumentárias femininas, ela foi condenada, né, na fogueira da Inquisição. Da Inquisição. E Ela teve que renegar. ela teve de renegar sua identidade para sobreviver. E atualmente, né, pesquisadoras, né, estão resgatando a história dela, porque a ancestralidade é muito importante para a gente saber, né, de onde a gente veio, que essa história, né, essa luta, a nossa vivência não é algo de agora, como algumas pessoas estão dizendo, agora, não, tal, sempre existiu. Infelizmente, nós sempre fomos apagadas, excluídas, violentadas. Menino, o papo tá babado, viu? Esse programa do orgulho realmente foi orgulho. Falamos de maravilhosas. Temos inclusive Chica Manicongo, acho que entra também na minha próxima peça, porque eu quero resgatar essa história toda. Mas aqui, antes de finalizar, porque nosso tempo também já está 1h35, temos 5 minutos, passamos de 5 minutos, porque a gente tem aqui um acordo com o estúdio, mas vamos pro bate-bola rápido, sem pensar, viu, linda? Sem pensar. Se pensar, eu já dou a lecada e corto aí. Agora ela deu leque. É um bate-bola rápido, linda, tá? É que você tem que responder assim, sem muito tempo, porque Cor. Rosa. Atriz. Fernanda Torres. Cantora. Cantora, deixa eu ver, são tantas, mas eu vou com... Demorou! Ai, meu Deus, Daniela, né? Um país. Um país, Brasil, é claro, não é por medo que eu tenho... Uma cidade. Aracaju. Um amor. Amor, vários. Minha mãe. Uma saudade. Saudade do meu paizinho. E um desejo que você queria fazer e ainda não fez? Eita, ser eleita senadora da República do Brasil. Eita, babado! Se Deus quiser, chegaremos lá. Linda, é isso. Eu quero demais, assim, porque, assim, na verdade, isso aqui, linda, é comunicação. Eu preciso me comunicar, eu preciso fazer alguma coisa. E eu já digo aqui sempre, os convidados que passam por aqui foram pessoas ilustres, doutor Sérgio, Tom, né? Já passou Trans, já passou Eduardo, já passou várias pessoas. São pessoas que eu gosto de bater papo, né? Porque comunicação para mim é vida. Sim. Eu não consigo mais ver sem comunicar. Né? E eu gosto de ser espontâneo, eu gosto de falar das coisas, porque eu estou uma bicha velha. Eu quero viver, eu quero fazer tudo que eu tenho vontade, eu gosto de comunicar. E eu quero demais, assim, nesse momento de 28 de junho, um dia tão especial. Quando eu digo que você representa essa incorporação no dia 28, é porque realmente para mim é importante ver uma parlamentar trans dentro desse espaço da política, que é um espaço machista, misógino, né, onde a comunidade LGBT nunca teve espaço de fato. Até parlamentares que são LGBTs nunca deram espaço para negros, negra, viado preto de terreiro, travesti que já foi prostituta. E a sua mandata dá. Eu torço pela condução da sua mandata. Obrigado. Porque tem pessoas, inclusive, que eu tenho considerado. Reginaldo Batista, uma pessoa que eu amo, que já foi presidente da ONG,
tá lá dando sua contribuição, drag queen. Então, suas considerações finais. Agradecer, né, nesse dia tão importante, não só para mim, para toda a comunidade, para todas as pessoas, né, que não aceitam mais discurso de ódio, né, transfobia, LGBTfobia de uma forma geral. Agradecer porque através, né, do contato, através de informação que a gente vai desconstruindo esses estigmas, dizer que todas as pessoas, quem quiser se juntar, porque não é só nós que somos LGBTs que devemos lutar, né, contra a LGBTfobia, todas as pessoas, né, famílias de pessoas LGBTs, porque assim a gente vai unindo forças e combatendo nessas violências. Então, gratidão por esse dia tão especial, um dia de ter orgulho. E só uma mensagem para aquelas pessoas que ainda estão com receio, com medo por causa de tanta castração, de tanto discurso de ódio, que não é errado, não é pecado, né? Não devemos ser culpadas ou culpados por sermos quem nós somos. A gente, apesar de tanto preconceito, a gente precisa ter orgulho, ter coragem, né, de ser quem realmente nós somos. A gente vai sofrer no início, né, principalmente quando a gente começar a afirmar publicamente, mas depois é uma sensação tão prazerosa, né, um sentimento de, eu estou sendo eu mesma, eu estou amando, eu estou me apresentando da forma que me faz bem, me faz feliz. E o mais importante nessa encarnação é a gente ser feliz, é a gente evoluir. E a gente só evolui, Marcelo, respeitando a diversidade, convivendo e respeitando a diversidade. Então, viva o Dia do Orgulho LGBT! Viva! Viva! Vai Olha, vamos dar um tchauzinho. Tchau!